Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, A Sociedade da Insegurança e a Violência na Escola, da Flávia Tilling, na editora moderna do Cotidiano Escolar, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional do Ministério da Educação, do Programa Nacional Biblioteca na Escola, que não sei o que é. Mostrar a obra aqui. Entre os discursos da violência como uma epidemia e o silêncio por ela provocado, há discursos inauditos e imprevistos que apontam para uma compreensão ampliada das questões que nos preocupam. Este livro discute a violência que está na escola, apresentando as várias dimensões que cercam o problema. Conhecer um pouquinho dele, então. Como aparentemente não é possível atacar as causas estruturais que geram a incerteza, a insegurança e a quebra de garantias, vemos uma criminalização e um investimento penal nos comportamentos que até pouco tempo eram relativamente indiferentes. O crime aparece não mais como ruptura da ordem, mas como ameaça à segurança. Essa é uma situação mundial que aparece com peculiaridades no Brasil. Singer traça seu histórico nos Estados Unidos. Essas foram as condições que propiciaram que, nos anos 70, com o agravamento da insegurança econômica, a guerra contra a pobreza, lema do governo Johnson, pudesse ser transmudada em guerra contra os pobres, caracterizada pelo desvio de verbas sociais para o setor de armamentos, pela burocratização dos processos de candidatura para as verbas sociais, pela eliminação do dispositivo de ajuda social. Em contrapartida, deu-se um processo de criminalização da miséria, que, retomando vários aspectos da política adotada 3 séculos antes pelos Whigs na Inglaterra, acabou por configurar o Estado Penal. O Estado Penal apresenta-se sob 2 formas: a transformação dos serviços sociais em instrumentos de controle e vigilância e o recurso massivo ao encarceramento. Na primeira modalidade, o acesso ao auxílio social faz-se mediante a adoção de certas normas de conduta e de obrigações burocráticas onerosas e humilhantes, que servem de instrumento de vigilância sobre as classes perigosas. Na segunda modalidade, as ideias de reabilitação vão se enfraquecendo e as de repressão ganham apoio generalizado. As assistentes sociais são substituídas por policiais, as casas de tutelados são transformadas em instituições de vigilância máxima. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, entre 1993 e 1998, o número de famílias assistidas pelo Welfare State caiu 42%. Já a taxa de encarceramento subiu cerca de 79 por 100 mil habitantes em 1925 para 98 por 100 mil habitantes em 1973 e depois saltou abruptamente até atingir 648 por 100 mil habitantes em 1997. Assim, a população carcerária passou de pouco mais de 880 mil pessoas em 1992 para mais de 1.800.000 em 1999 e, se considerarmos as pessoas em liberdade condicional vigiada, temos 5,4 milhões de americanos sob o controle do sistema penal. Todos os números relativos ao caso americano são do Bureau of Justice Statistics. Este crescimento incessante dos encarceramentos deve-se, em primeiro lugar, à política de repressão aos pequenos delitos. Esta política ganhou força depois que foi adotada em 1994 pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, recebendo a alcunha de Política de Tolerância Zero ou Qualidade de Vida. Trata-se de um conjunto de reformas e estratégias do Departamento de Polícia da cidade que tem por base teórica a Teoria das Janelas Quebradas, publicada por James Wilson e George Scalise em 1982 e divulgada pelo Manhattan Institute, cujos seminários eram frequentados por Giuliani antes de se tornar prefeito. Segundo essa teoria, uma pequena infração, se tolerada, pode levar a um clima de anomia que gerará as condições propícias para que ocorram delitos mais graves. O responsável pela implantação da tolerância zero em Nova York foi o comissário da polícia William Brayton, que havia ganhado notoriedade como chefe da polícia de trânsito, aumentando o número de policiais nas estações do metrô, prendendo mendigos que ali habitavam e jovens que costumavam pular as roletas. A Tolerância Zero buscou generalizar essa estratégia para toda a gestão da segurança pública, valendo-se para isso dos mais modernos ícones da gestão empresarial: descentralização, desburocratização, informatização, produtividade e competitividade. Para atingir os índices de produtividade almejado e manterem-se competitivas, as delegacias passaram a investir contra os alvos mais imediatos. Primeiro, os lavadores de para-brisas, os sem-teto, os mendigos e pichadores. Depois, os suspeitos de narcotráfico, afro-americanos e latinos em geral, segundo Belli. A incerteza, a insegurança e a quebra de garantias, segundo Bauman, devem-se às transformações macroeconômicas e políticas, são, portanto, estruturais. Putz, cara.
Aparentemente seria difícil agir sobre elas. A única possibilidade de ação que teríamos seria sobre o sentimento de insegurança. Diz Bauman, transferir a ansiedade da insegurança e instabilidade globais, suas verdadeiras causas, para o campo da segurança privada é seguir no fundamental a mesma lógica. Vamos ver aqui, a matemática da violência. Um exército à solta, diz a manchete de reportagem sobre o tema da revista Carta Capital, número 228 de fevereiro de 2003, na página 22. A indústria do medo faz circular cerca de 100 bilhões por ano, 10% do PIB brasileiro, segundo números da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A transferência dos medos, muitas vezes difusos, para a segurança, para a lei e a ordem, para o Código Penal, com uma consequente sobrecarga de segurança. É interessante ressaltar que essa sobrecarga é concomitante com a sensação de que estamos mais desamparados do que nunca. Essa sobrecarga aparentemente tem um efeito contrário ao que pretende sanar, aumenta o nosso medo. Isto se deve, segundo para Bauman, Zygmunt Bauman, e esta reflexão é fundamental para quem atua em educação, a diluição da possibilidade de construção coletiva de um espaço público, de um espaço político. Quando as coletividades deixam de construir e conservar os muros e fossos de proteção da cidade, cada um dos habitantes tem que frequentar cursos de karatê. Quando não mais sabemos formular projetos comuns que nos orientem para a nossa vida em comum, construímos mais prisões. Então é isso aí. Esse é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.338 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, até a próxima.